Feche os olhos e imagine um mundo onde montanhas flutuam acima de um mar de nuvens e antigos guardiões esculpidos em penhascos observam o mundo mudar há mais de 1000 anos. Isso não é um romance de fantasia. É a realidade oculta das paisagens mais deslumbrantes da China. Dos picos que desafiam a gravidade em Wulingyuan, a fúria dourada e estrondosa da cachoeira Hukou, estamos prestes a explorar lugares que parecem uma falha no tecido do tempo. Estes são os santuários dos imortais e as fortalezas da natureza. É um banquete visual criado para despertar sua paixão por viagens e deixá-lo sem palavras. Se você está pronto para o extraordinário, inscreva-se no canal e junte-se à nossa expedição global. Preparado? Vamos mergulhar no mistério. A cidade antiga de Fenghuang. Imagine que você acabou de atravessar um portal temporal e aterrissou em um cenário que parece ter sido pintado à mão por um artista de uma dinastia milenar. No coração da província de Hunan, repousa a cidade antiga de Fenghuang, um lugar onde o relógio parece ter se esquecido de mover os ponteiros. Carinhosamente apelidada de Cidade da Fênix, ela se estende preguiçosamente pelas margens do rio Tuojiang, onde a água reflete o brilho de séculos de história. As casas de madeira, erguidas sobre estacas que mergulham no rio, parecem equilibrar-se magicamente enquanto guardam os segredos de famílias que vivem ali há gerações. É impossível não sentir vontade de se mudar para uma daquelas casinhas. Caminhar pelas ruas de pedra de Fenghuang é como sentir o pulsar de uma cultura de longa data sob seus pés. Quando o outono chega, a cidade decide trocar de roupa, vestindo um manto dourado e alaranjado que tira o fôlego de qualquer um com sua beleza. O ar fica mais fresco e uma tranquilidade absoluta toma conta dos becos estreitos, onde o cheiro da comida caseira se mistura com o perfume da natureza ao redor. As velhas pontes de pedra que cruzam o rio não são apenas caminhos. São mirantes privilegiados para observar os barcos de madeira, deslizando suavemente pela correnteza. Cada passo aqui é uma nova descoberta visual. Mas o que realmente torna este lugar enigmático é a lenda por trás de seu nome. Os antigos contam que 2 fênix gigantes, ao voarem sobre a região, ficaram tão encantadas com a beleza do vale que decidiram nunca mais ir embora, protegendo a cidade com suas asas invisíveis até hoje. Para o povo local, a fênix é um símbolo vivo de prosperidade e paz. E eles acreditam piamente que a presença dessas aves míticas é o que mantém a harmonia da terra. É uma mistura perfeita da realidade da Pedra Fria, com um calor místico que aquece o coração dos visitantes. Sentir essa energia é algo que transforma você de dentro para fora.
As cristas de Gaoyiling. Imagine caminhar sobre o dorso adormecido de uma besta colossal que resolveu descansar sob o sol chinês. Em Gaoyiling, a terra não é apenas chão, é uma obra-prima esculpida pela paciência infinita do tempo ao longo de milhões de anos. Essas formações, conhecidas pelos estudiosos como relevos Dangxia, transformaram o arenito vermelho em cristas tão afiadas que parecem lâminas de facas gigantes apontadas para o céu. Cada parede de rocha íngreme conta uma história de erosão e da força bruta da natureza. Do topo dessas montanhas ondulantes, a uma altura de aproximadamente 500 metros, o mundo lá embaixo parece um formigueiro distante e silencioso. É o tipo de lugar que faz o coração disparar. A vista lá de cima é algo que nenhuma câmera consegue capturar com total fidelidade, pois as cores das rochas mudam conforme o sol se move pelo horizonte. Em um momento, o vermelho é vibrante como sangue. No outro, torna-se suave como o fim de uma tarde de outono. Vales profundos e florestas de pedra criam um labirinto natural que parece ter sido arrancado de um filme de ficção científica sobre outro planeta. A pureza deste lugar é quase intocada, oferecendo uma mistura estranha de adrenalina ao caminhar por trilhas estreitas e a paz absoluta que só o isolamento consegue trazer. Mas o verdadeiro mistério de Gaoyiling surge quando as nuvens se fecham e a tempestade começa a desabar. Os mais velhos dizem que essas cristas vermelhas brilhantes são, na verdade, o corpo de um gigante dragão celestial que escolheu se transformar em montanha para proteger a Terra. Há quem jure de pés juntos que, em meio aos trovões, é possível ouvir o rugido da fera ecoando das profundezas das pedras. Alguns aventureiros que acordam antes do sol afirmam ter visto uma luz misteriosa, chamada Long Guang, flutuando como uma fita de seda sobre os picos, sem qualquer explicação lógica. O Monte Fanjing. Imagine caminhar sobre um tapete de nuvens que esconde segredos milenares. No coração da China, na província de Guizhou, uma estrutura de pedra se ergue da terra, parecendo desafiar as leis da gravidade e do tempo. O Monte Fanjing, ou Fanjingshan para os íntimos, não é apenas uma montanha, é um pilar maciço que conecta o mundo dos homens aos céus. Se essas pedras pudessem falar, contariam histórias de eras que nossa memória já descartou há muito tempo. Erguendo-se a impressionantes 2.560 metros, esse gigante de calcário surge no horizonte como um guardião silencioso. Conforme você sobe, o ar fica mais gelado e o silêncio só é quebrado pelo assobio do vento entre as árvores. A floresta é tão densa que parece abrigar mistérios em cada sombra. O que mais impressiona não é apenas a escala, mas a vida que pulsa ali dentro. Existem criaturas que escolheram este lugar como seu único lar possível em todo o planeta Terra. O macaco dourado de Guizhou é um desses moradores ilustres que você não encontrará em nenhum outro shopping center da natureza. Avistar um deles é como ganhar na loteria animal.
Essa biodiversidade é tão rica e única que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura decidiu que o mundo inteiro precisa proteger esse tesouro, concedendo-lhe o título de Patrimônio Mundial. Mas a magia do Monte Fanjing vai muito além do que os olhos conseguem ver na superfície. Existe uma energia espiritual que envolve cada pedra e folha. Reza a lenda que este foi o local exato onde o Buda Maitreya encontrou a iluminação, transformando este solo em uma terra pura e sagrada. Imagine pessoas subindo milhares de degraus apenas para sentir um fragmento dessa paz. Não são apenas dados turísticos ou estatísticas. É uma herança cultural passada de pai para filho há centenas de anos. Estar lá é como folhear um livro de história vivo, onde o sagrado e o selvagem andam de mãos dadas. O sagrado Monte Emei. Imagine que você está prestes a subir uma escadaria que leva direto ao reino dos deuses, onde as nuvens servem de tapete e o silêncio é o cantor principal. No coração da província de Sichuan, ergue-se o imponente e sagrado Monte Emei, um dos 4 pilares que sustentam a fé budista em toda a China. Com uma altitude colossal de 3.099 metros, esta montanha não é apenas um pedaço de terra alto, é um ser vivo que respira através de suas florestas densas e úmidas. Caminhar aqui é sentir o ar puro preencher os pulmões como um remédio antigo para uma alma cansada. Cada curva das trilhas sinuosas revela uma cachoeira escondida ou uma planta rara que você nunca viu em nenhum livro de botânica. É um verdadeiro labirinto verde, cheio de vida. A subida é longa, mas o prêmio final parece algo saído de um sonho cinematográfico no topo do mundo. O famoso cume dourado é onde a Terra termina e o infinito começa, oferecendo uma vista panorâmica que deixa qualquer um sem palavras. Lá de cima, observam-se vales mergulhados em uma névoa espessa que se move como um mar de leite, escondendo e revelando os segredos da montanha, conforme o vento sopra. Além desse espetáculo visual, o Monte Emei guarda tesouros feitos pelas mãos humanas que resistem ao tempo, como o Templo Baogo e o Templo Wanyan. Esses lugares não são apenas estruturas de madeira e pedra. São reservatórios de orações e esperanças de milhões de pessoas que passaram por ali ao longo de séculos. É impossível não sentir um frio de respeito. A conexão entre o homem e o divino aqui é tão estreita que parece que as árvores estão rezando junto com os monges. Como um dos centros budistas mais importantes do planeta, a montanha é pontilhada por estátuas gigantescas e santuários que parecem brotar naturalmente das encostas. Peregrinos viajam distâncias enormes apenas para tocar esse solo sagrado
e buscar um pouco de iluminação ou paz interior em meio ao caos do mundo moderno. O Monte Emei nos ensina que a natureza e a espiritualidade são, na verdade, uma coisa só, e que somos meros visitantes curiosos nesse santuário eterno. Cada estátua dourada reflete a luz do sol de um jeito que faz parecer que a própria montanha está sorrindo para você. É uma experiência que marca a memória para sempre. As Grutas de Longmen. Imagine estar diante de uma parede de pedra que respira, onde milhares de olhos esculpidos observam a passagem do tempo em silêncio absoluto. As grutas de Longmen não são meros buracos na rocha. São um dos maiores palcos da fé humana já criados na China. Localizadas ao longo de penhascos imponentes que abraçam a margem do rio, essas cavernas abrigam um exército de estátuas de Buda, cortadas diretamente do coração da montanha. É como se a própria natureza tivesse decidido se tornar artista. Algumas dessas figuras colossais ultrapassam os 17 metros de altura, com rostos que transmitem uma calma tão profunda que faz você esquecer da correria do dia a dia. Cada gesto de mão e cada dobra de roupa na pedra foi feito com uma precisão que parece impossível para as ferramentas de 1000 anos atrás. Eu chego a ter inveja de tanto talento. Quando o sol começa a se despedir no horizonte e a luz bate de lado nas aberturas das grutas, as sombras projetadas nos desfiladeiros criam um teatro visual que transporta qualquer visitante para uma era de imperadores e rituais esquecidos. A atmosfera fica carregada de um mistério sagrado que dá arrepios. O que torna este lugar realmente especial é a harmonia perfeita entre o cinza das montanhas, o azul do rio que serpenteia lá embaixo e o esforço monumental da arquitetura religiosa. Ao dar o primeiro passo dentro de uma dessas grutas, o ar torna-se subitamente fresco e o barulho do mundo lá fora desaparece, sobrando apenas o eco do vento e o som da água batendo nas rochas. A história por trás dessas esculturas é tão grandiosa quanto as próprias estátuas. Há mais de 1000 anos, os imperadores das dinastias Tang e Wei do norte escolheram este cânion para ser o escudo espiritual de seu império. Eles acreditavam que, ao esculpirem essas figuras sagradas, estavam garantindo a proteção divina e a prosperidade para todo o povo chinês, através de uma devoção extrema. Para quem vive na China, Longmen é muito mais que um ponto turístico. É o ponto exato onde o humano e o divino apertam as mãos em um pacto eterno de paz e beleza. Até hoje, o lugar recebe peregrinos que buscam respostas no olhar sereno desses gigantes de pedra.
O mistério de Wangxian. Imagine que você está prestes a entrar em uma pintura feita com tinta nanquim, onde a linha entre o mundo real e o mundo espiritual é fina como um fio de seda. No coração de um vale que parece escondido propositalmente pelo tempo, o Vale de Wangxian revela-se como um santuário de paz absoluta e mistérios que desafiam a lógica. O próprio nome do lugar, Wangxian, carrega um peso poético enorme, significando algo como olhando em direção aos imortais. Lendas antigas dizem que este era o ponto de encontro favorito de sábios e entidades espirituais, que desciam dos céus para observar a humanidade. As montanhas de calcário ao redor se retorcem em formas sinuosas, que parecem abraçar quem chega, enquanto riachos de água cristalina cortam o solo como veias de vidro. As construções que pontilham a paisagem, como pavilhões de madeira e plataformas de observação, foram erguidas seguindo um estilo clássico que parece crescer diretamente da terra. Tudo aqui é feito de pedra e madeira bruta, respeitando o design original da natureza sem agredir os olhos. É impossível não se sentir parte de algo muito maior do que nós mesmos. Cada detalhe arquitetônico foi pensado para que o visitante se sinta em uma aldeia flutuante de séculos atrás. A cada mudança de estação, o Vale de Wangxian troca sua paleta de cores como se estivesse se preparando para uma grande apresentação de teatro. Na primavera, as flores explodem em tons vibrantes que perfumam o ar, enquanto no outono, o silêncio é acompanhado pela queda das folhas douradas que forram os caminhos de pedra. Hoje em dia, este lugar tornou-se o refúgio favorito de quem busca uma viagem ecológica com um toque de despertar espiritual, servindo como um remédio contra o estresse da vida moderna nas grandes metrópoles. É o destino ideal para quem precisa recalibrar a alma e encontrar o equilíbrio perdido entre o concreto e a floresta. Caminhar por esses trilhos é como receber um abraço quente da Mãe Natureza. O rugido dourado de Hukou. Imagine-se diante de uma garganta estreita, onde o maciço rio amarelo decide mostrar toda a sua fúria e poder. A cachoeira de Hukou não é apenas uma queda d'água comum. É como se o coração da China estivesse batendo forte bem na sua frente. Com uma largura de aproximadamente 30 metros e uma queda livre de 20 metros, a força do impacto nas rochas cria uma névoa dourada que sobe aos céus. É um rugido ensurdecedor que faz o chão tremer sob seus pés. Ver esse poder de perto faz você se sentir do tamanho de uma formiga minúscula. A paisagem é moldada por penhascos íngremes que parecem apertar o rio, transformando-o em um jato de energia pura. Durante a estação das chuvas,
o espetáculo torna-se ainda mais dramático e assustadoramente belo. O nível da água sobe tanto que uma coluna gigante se forma, tornando a cachoeira uma força vibrante da natureza que parece ter vida própria. Para quem visita, não é apenas um passeio para tirar fotos, mas sim um mergulho em uma atmosfera mística que poucos lugares no mundo podem oferecer. Além do visual, o local é carregado de lendas que os mais velhos sussurram no seu ouvido. Dizem que Hukou é o berço de um deus com poderes ilimitados, capaz de dominar o fluxo das águas com um simples gesto. Essa conexão espiritual faz com que cada gota de água pareça carregar uma bênção antiga para o povo local. A Fortaleza de Langshan. No sudoeste da província de Hunan, existe um lugar onde a terra parece ter sido esculpida por gigantes que amavam formas afiadas e dramáticas. A área de Langshan é um labirinto de montanhas de calcário que desafiam o céu com seus picos pontiagudos e desfiladeiros que parecem ter sido fatiados por uma faca gigante. Com uma extensão de cerca de 300 quilômetros quadrados, o parque é uma mistura perfeita de florestas tão verdes que chegam a brilhar e cachoeiras que surgem do nada entre as pedras. As trilhas que cortam os bosques são um convite para quem gosta de um pouco de aventura e muito ar puro. É o tipo de lugar onde o sinal do celular não faz falta nenhuma. O que realmente deixa qualquer visitante boquiaberto são as formações de calcário que levaram milhões de anos de erosão para se tornarem o que são hoje. Cada rocha tem uma forma estranha e fascinante, lembrando animais ou figuras místicas petrificadas pelo tempo. Mas Langshan não vive apenas de beleza natural. O local é considerado solo sagrado, abrigando templos antigos escondidos entre as fendas das montanhas. A energia ali é carregada de história e espiritualidade, atraindo quem busca um momento de silêncio para conversar com o passado. Caminhar entre ruínas antigas e árvores milenares traz uma paz difícil de explicar com palavras simples. É como se a própria montanha estivesse cuidando de você. O guardião de Leshan. Na província de Sichuan,
um gigante de pedra observa o encontro de três rios há mais de 1.300 anos sem nunca piscar. O grande Buda de Leshan é uma das maravilhas mais impressionantes que a humanidade já ousou esculpir. Com colossais 71 metros de altura, ele foi cortado diretamente da encosta do Monte Lingyun, de frente para a confluência dos rios Min, Dadu e Tingui. É, sem dúvida, a maior estátua de Buda em pedra de todo o planeta. Ficar aos pés dessa estrutura faz você perceber o quão pequenos são nossos problemas diários, comparados à eternidade. A vegetação ao redor é tão exuberante que parece que a floresta está tentando abraçar o gigante. A melhor época para visitar esse guardião é na primavera ou no outono, quando as flores estão colorindo o caminho e o clima é fresco o suficiente para uma caminhada tranquila. Mas a parte mais emocionante dessa história é o motivo de sua existência. Um monge chamado Haitong, movido por uma bondade imensa, decidiu liderar a construção para acalmar as águas turbulentas que afundavam barcos e matavam marinheiros. Ele acreditava que a presença do Buda traria proteção e paz aos viajantes. O mais incrível é que, por causa de tantos detritos de pedra jogados no rio durante a obra, o curso da água realmente mudou e ficou mais calmo. É um símbolo eterno de que a fé e o trabalho duro podem, literalmente, mudar o mundo. O Reino Flutuante de Zhangjiajie. Feche os olhos por um segundo e imagine um lugar onde as montanhas não são apenas colinas, mas pilares gigantescos de arenito que brotam do chão e sobem até perfurar as nuvens. Estamos na área de Wulingyuan, um cenário tão surreal que serviu de inspiração para o mundo de Pandora nos cinemas. Localizado na província de Hunan, esse labirinto de pedras conta com colunas que variam de 60 metros até impressionantes 300 metros de altura. É como se a natureza tivesse decidido construir seu próprio conjunto de arranha-céus naturais há milhões de anos. Caminhar por aqui dá a sensação de que, a qualquer momento, uma criatura mística vai cruzar os ares entre as fendas das rochas. Cada curva revela um cânion mais profundo ou uma floresta primordial tão verde que parece brilhar com luz própria. O visual de Zhangjiajie é um camaleão que troca de roupa completamente dependendo da época do ano. Na primavera,
tudo é fresco e cheio de novos brotos, enquanto no outono as folhas explodem em tons de amarelo e vermelho, criando um contraste vibrante com o cinza das pedras. Para quem gosta daquela sensação de frio na barriga, o local abriga a ponte de vidro mais longa do mundo, onde você caminha sobre o vazio e vê o abismo literalmente sob seus pés. É um teste de coragem recompensado com a vista mais privilegiada do planeta. Toda essa exuberância biológica e geológica rendeu ao parque o título de Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Protegendo não apenas as pedras, mas também a rica cultura das minorias étnicas, que chamam essas montanhas de lar. O Santuário de Pedra em Yungang. Escondido nos desfiladeiros da montanha Wuzhou, na província de Shanxi, existe um tesouro que prova que a paciência humana não tem limites quando o assunto é fé. As grutas de Yungang são um complexo de mais de 53 cavernas que guardam um exército silencioso de 51.000 estátuas de Buda. Imagine o trabalho monumental de esculpir cada detalhe, desde figuras minúsculas até gigantes, que chegam aos 17 metros de altura. Tudo diretamente na parede da montanha. O estilo artístico aqui é uma mistura fascinante que viajou pela Rota da Seda, fundindo traços da Ásia Central, da Índia e da China em uma harmonia perfeita. É um museu a céu aberto que exala uma serenidade que se sente logo no primeiro passo. O ambiente ao redor das cavernas é carregado de um mistério que parece vir das próprias entranhas da Terra. Os penhascos imponentes servem de moldura para essa criatividade humana sem igual, criando uma atmosfera de respeito e silêncio absoluto. Durante a dinastia Wei do Norte, este foi o maior centro espiritual da região, onde milhares de seguidores buscavam a iluminação através da meditação. Cada escultura conta uma passagem da vida de Buda, servindo como um livro aberto, esculpido em pedra, para educar e inspirar quem passava por ali. Visitar Yungang não é apenas ver arte antiga, é entrar em um espaço onde o tempo parou para deixar a espiritualidade falar mais alto. A sensação de paz que emana daquelas paredes
é algo que fica gravado na alma. As Montanhas Místicas de Yandang, nascidas do fogo e da fúria de vulcões que rugiram há milhões de anos, as montanhas Yandang, em Zhejiang, são o exemplo perfeito de como o tempo pode transformar o caos em pura poesia visual. A paisagem é dominada por picos que se erguem como dedos gigantes apontados para o céu, acompanhados por cachoeiras majestosas que mergulham centenas de metros. Quando a água cai desses desfiladeiros, forma véus brancos tão delicados que parecem fios de seda flutuando no ar. É um destino obrigatório para quem quer sentir o lado mais selvagem e hipnotizante da natureza, longe de qualquer interferência humana. A beleza aqui é bruta, poderosa e completamente transformadora. O que torna Yandang realmente mágica é a forma como ela se transforma do amanhecer ao anoitecer. Quando o sol nasce, os raios de luz atravessam a névoa matinal e pintam tudo de dourado, transformando a montanha em um literal reino das fadas. À noite, sob a luz do luar, as rochas ganham contornos oníricos que parecem saídos de uma visão. Lendas locais dizem que, no silêncio da madrugada, é possível ouvir ecos de cânticos antigos, flutuando no vento, como se os espíritos de sábios e monges ainda estivessem ali, compartilhando seus segredos. Muitos acreditam que chegar ao cume dessas montanhas limpa a mente e traz uma tranquilidade que dinheiro nenhum no mundo compra. É um lugar onde o corpo descansa e a alma finalmente encontra o silêncio. O refúgio celestial do Monte Mian. Imagine um lugar onde as nuvens decidiram morar permanentemente, abraçando picos de pedra que parecem flutuar no vazio. No coração da província de Shanxi, o Monte Mian ergue-se como um santuário de serenidade que desafia a agitação do mundo moderno. Com seu ponto mais alto atingindo 2.550 metros, esta montanha vive mergulhada em uma névoa espessa que lhe confere um ar de mistério e sonho. Na primavera, o verde das florestas é tão vibrante que chega a arder os olhos, acompanhado por uma orquestra de pássaros que nunca tira folga. É impossível não respirar fundo e sentir o ar puro, limpando cada célula do corpo. Conforme a roda das estações gira, o Monte Mian troca seu traje de gala.
No outono, a montanha entra em chamas em tons de dourado e vermelho, transformando cada encosta em uma pintura viva de tirar o fôlego. Já no inverno, o branco da neve reflete a luz do sol com uma intensidade que faz tudo brilhar como se estivesse coberto de diamantes. Desde os tempos mais remotos, esse gigante de pedra foi escolhido como o esconderijo perfeito para sábios e eremitas, que buscavam a iluminação longe das distrações humanas. A crença popular diz que a energia espiritual que emana dessas rochas tem o poder de acalmar a mente mais turbulenta e despertar uma sabedoria adormecida. É um spa para a alma, com vista para o infinito. Uma das lendas mais intrigantes da região fala de um mestre taoísta que passou décadas meditando sozinho no topo da montanha. Dizem que, em uma manhã especialmente nebulosa, ele simplesmente se dissolveu no ar, deixando para trás apenas o silêncio e a prova de que havia transcendido a existência comum. Para os aventureiros de hoje, o Monte Mian é um convite para explorar trilhas que levam a templos encravados em penhascos verticais que parecem desafiar a gravidade. É um lugar onde a natureza e o sobrenatural caminham de mãos dadas, oferecendo uma conexão direta com os mistérios mais profundos do universo. Estar ali é entender que o silêncio tem muito mais a dizer do que as palavras. O enigma selvagem de Chenongjia. Prepare-se para entrar em um território onde a natureza ainda dita as regras e o homem é apenas um espectador curioso. A área de ecoturismo de Chenongjia, na província de Hubei, é um dos últimos redutos de floresta virgem que restam no planeta, com picos majestosos que arranham o céu a 3.000 metros de altitude. O cenário é uma explosão de biodiversidade, com vegetação tão densa que a luz do sol precisa lutar para tocar o solo úmido. Riachos de águas cristalinas e cachoeiras que surgem como fitas brancas no meio do verde criam um ambiente intocado, onde o mistério flutua junto com a umidade do ar. É o lar de criaturas raras e preciosas, como o panda gigante e o macaco dourado de nariz chato, que vivem em um isolamento quase total. Mas não são apenas animais conhecidos pela ciência que habitam essas matas profundas. Chenongjia é mundialmente famosa pela lenda do Yeren, o homem selvagem, uma criatura misteriosa que muitos juram ter visto cruzando as trilhas escondidas. Essa história atrai exploradores de todos os cantos do mundo, que tentam encontrar vestígios de algo que a lógica ainda não consegue explicar. Para o povo local, a floresta é muito mais que madeira e folhas. É a residência de divindades poderosas que protegem a comunidade contra o mal. A sensação de que olhos invisíveis estão vigiando cada passo seu na trilha é constante, trazendo um respeito profundo por cada árvore milenar que compõe esse ecossistema único.
As histórias sobre espíritos guardiões que cuidam das matas são passadas de avô para neto, mantendo viva a chama do sagrado que envolve este lugar. Caminhar pelas trilhas sinuosas de Chenondia é como fazer uma viagem ao passado da Terra, antes que as cidades e o asfalto tomassem conta de tudo. A cada passo, sente-se o frescor de um clima que não muda e o som de uma natureza selvagem que vibra em frequência própria. É um destino sagrado para os locais e um paraíso para quem busca entender a conexão primordial entre o ser humano e a força indomável da vida selvagem. É impossível sair dali sem sentir que a floresta agora faz parte de você. O labirinto de lanças em Yunnan. Imagine caminhar por uma floresta onde as árvores, em vez de folhas e madeira, são feitas de pedra cinzenta e afiada, que parece brotar diretamente do centro da terra. Na província de Yunnan, a famosa floresta de pedra, ou Shilin, ergue-se como um exército petrificado de pilares de calcário que atingem alturas entre 10 e 40 metros. É uma visão que desafia a lógica, com rochas tão próximas umas das outras que formam um literal labirinto natural gigantesco. Algumas dessas formações lembram espadas gigantescas, furando o céu azul, enquanto outras parecem torres de castelos esquecidos ou figuras de animais e pessoas congeladas no tempo. É impossível não se sentir dentro de um jogo de xadrez jogado por gigantes. O momento em que a magia realmente acontece é durante o pôr do sol, quando os últimos raios de luz tocam as pontas dessas lanças de pedra e criam sombras longas e misteriosas ao longo dos caminhos estreitos. Caminhar por essas trilhas é como se perder em uma galeria de arte esculpida pela chuva e pelo vento ao longo de milhões de anos. Apesar da aparência robusta e até um pouco intimidadora das pedras, o lugar emana uma quietude absoluta que acalma o coração de qualquer viajante. A lenda local diz que este lugar já foi um reino vibrante, transformado em pedra por uma fada que se apaixonou por um simples mortal. Como o amor deles era proibido pelos deuses, ela petrificou o reino inteiro para proteger seus sentimentos da fúria divina. É uma mistura poderosa de geologia bruta e uma história de amor eterno. O mirante sagrado do Monte Pan.
Localizado perto de Tianjin, o Monte Pan surge como um refúgio de paz para quem deseja escapar da agitação das grandes metrópoles e tocar o céu por um instante. Com uma altitude de aproximadamente 800 metros, o cume oferece uma das vistas panorâmicas mais arrebatadoras da região, permitindo observar a vastidão da cidade e dos vales vizinhos de um ângulo privilegiado. O que torna esta montanha um enigma visual são as pedras gigantescas espalhadas pelas encostas, que possuem formas tão bizarras e únicas que parecem ter caído de outro planeta. O ar lá em cima é sempre fresco e carrega um perfume de terra molhada e mato silvestre que renova a energia de qualquer pessoa. É o destino perfeito para quem busca o silêncio que só a altitude consegue proporcionar. Mas o Monte Pan não é apenas um colírio para os olhos. Ele carrega um valor espiritual que atravessa gerações na cultura chinesa. Considerado um local de peregrinação extremamente importante, a montanha é pontilhada por templos antigos e santuários que parecem ter nascido das próprias rochas. Esses espaços sagrados foram construídos para honrar a conexão profunda entre o ser humano e a força da natureza, servindo de abrigo para devotos que sobem a encosta em busca de paz e respostas para a vida. A arquitetura clássica dos templos, misturada ao cenário rústico das pedras, cria uma atmosfera de reverência que nos faz falar mais baixo sem nem percebermos. É um lugar onde a história e a fé se encontram em cada degrau de pedra. O Refúgio Dourado de Jiangbulak. Se você fechar os olhos e tentar imaginar o paraíso de um nômade, provavelmente chegará muito perto do que é Jiangbulak. Localizada na vasta região de Xinjiang, esta área cênica é um oceano de pastagens verdes que parecem não ter fim, ondulando sob o vento como se a própria terra estivesse respirando. É o destino definitivo para quem sente o chamado da liberdade, seja para caminhar sem destino, escalar encostas desafiadoras ou simplesmente acampar sob um céu que revela cada estrela do universo. Durante a primavera e o verão, o cenário torna-se tão romântico e vibrante que parece o set de um filme épico, onde o verde das planícies encontra o azul infinito do horizonte em uma fusão perfeita. A alma de Jiangbulak, no entanto,
bate no ritmo dos tambores e dos cascos dos cavalos do povo cazaque. Esta terra é o palco de uma rica cultura nômade, onde as tradições são preservadas com um orgulho que emociona qualquer visitante. É possível presenciar festivais cheios de energia, competições de equitação que desafiam a gravidade e jogos folclóricos que contam a história de um povo guerreiro e acolhedor ao mesmo tempo. O cheiro da comida tradicional feita no fogo de chão e o som da música ancestral criam uma atmosfera que você não encontrará em nenhum guia de viagens comum. Além disso, a região é um verdadeiro museu a céu aberto, guardando relíquias e ruínas que provam como diferentes culturas se misturaram ali ao longo dos séculos. O espelho dos deuses em Tian Shan. Imagine um lugar onde o céu decidiu descer à terra para descansar em um berço de granito e gelo. No coração das imponentes cordilheiras de Xinjiang, encontra-se o Lago Tianqi, uma joia líquida de cor jade situada a uma altitude de 1.950 metros. Cercado por picos que arranham as nuvens a mais de 5.000 metros de altura, esse corpo d'água parece uma pintura que ganhou vida. O contraste entre o azul profundo da água e o branco eterno das geleiras ao redor é algo que faz qualquer câmera se sentir insuficiente. No verão, o ar é um abraço fresco que renova a alma, enquanto no inverno, o lago se transforma em um cristal sólido gigante, refletindo a luz do sol como um espelho de diamantes. É o tipo de silêncio que se pode ouvir com o coração, mas a beleza física é apenas a camada superficial desse enigma. Para os antigos chineses, este não era apenas um reservatório de água, mas sim o Lago Celestial, a morada sagrada de seres que não pertencem a este mundo. Existe uma aura de pureza que flutua sobre a superfície, atraindo peregrinos que viajam distâncias colossais apenas para tocar essa água. Eles acreditam piamente que o lago possui o poder místico de lavar as impurezas da alma e atrair a sorte para quem o respeita. É um ponto de encontro entre o místico e o natural, onde cada brisa que encrespa a água parece carregar uma mensagem de paz, enviada por divindades esquecidas. Estar ali é sentir que o mundo moderno está a bilhões de quilômetros de distância. Qual dessas maravilhas antigas mais te impressionou? Confira os outros vídeos que estão na sua tela e continue explorando com a gente. Até a próxima!